Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo aqui no canal Escola da Esperança e hoje, quarta-feira, dia 21 de maio de 2025, e o título de hoje é Salmo 5. Vamos dar sequência a mais um resumo, pela graça de Deus, louvando sempre o nome daquele que realmente deve ser louvado e engrandecido, que é nosso querido e amado Jesus Cristo. A parte que corresponde hoje, quarta-feira, está com um detalhe bem importante, né? Falando sobre o contraste entre os perdidos e os remidos. E o rei Davi, ele mostra essa diferença, né? Caracterizando de duas formas, justos e ímpios, tá certo? O próprio livro de Apocalipse, capítulo 14, que a gente tem analisado aí ao longo da semana, ele também separa, né, os remidos, sendo representados então pelos 144.000, dos adoradores da besta, ou seja, mais um contraste. E a lição destaca que ambos destacam um povo fiel a Deus nos últimos dias. Então é interessante a gente partir desse ponto de vista. A lição também aborda Salmo capítulo 5, verso 4, fazendo o contraste lá de Apocalipse capítulo 21, verso 3, que Deus não habita com o mal, ou seja, um ambiente onde não é um ambiente santo, santificado, Deus não habita ali. Por quê? A lição fala, porque Deus é santo e não compartilha sua presença com o pecado. E aí entra novamente o tabernáculo, né? O tabernáculo e também o reino de Deus, eles visam o quê? Eles visam, querido professor, querida professora, visam a habitação com os remidos. Deus lá de Êxodo, capítulo 25, aliás, Deus lá de Gênesis, né? O início da Bíblia, lá de Adão e Eva, né? Deus sempre quis se fazer presente na companhia aí dos seus, dos seus filhos, através de Adão e Eva, e se estendeu, deu da questão do tabernáculo até os nossos dias hoje, através da presença de Jesus Cristo. E aí, um outro detalhe importante que a lição aborda é que a adoração, ela é o que? Ela é, ou está, né, como centro do conflito. Salmo capítulo 5, verso 7, o próprio livro de Apocalipse, capítulo 13 e também capítulo 14, destaca esse ponto de vista. E aí, a adoração, ela é o quê? Ela é o cerne do conflito entre o bem e o mal. Um outro ponto que a lição destaque, lá no Salmo capítulo 5, verso 9, também faz um contraste com o Apocalipse capítulo 14, verso 5, né? Destacando que a verdade, ela está na boca dos remidos. E os ímpios, de contrapartida, mentem e os remidos falam a verdade. A lição também reforça o detalhe que o caráter de Deus se reflete nas palavras dos santos. E aí entra a questão da redenção, da graça, né? Salmo capítulo 5, verso 10, e também Isaías 53, verso 12, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. São textos aí que destaca essa pauta, né? Essa temática. Os remidos, então, não se salvaram por mérito próprio. É importante também ressaltar isso. E aí entra novamente Cristo, né? Cristo levou sua culpa, ou seja, a culpa dos remidos, e os tornou dignos de estar diante de Deus. Deus seja louvado por isso, né? E aí, no Salmo capítulo 5, verso 11, ou seja, a lição está abordando somente o Salmo capítulo 5, verso 11, fazendo contraste com alguns capítulos e versículos do livro do Apocalipse, tá bom? Só para a gente poder entender. E aqui, então, falando então sobre a reação do povo redimido. Salmo capítulo 5, verso 11, repetindo, e Apocalipse capítulo 14, verso 7.
O povo de Deus, então, proclama com voz forte o juízo e canta com júbilo. Aqui mais uma vez fala sobre a questão do nome de Deus, né? O nome de Deus e seus corações os leva a louvar com alegria. Por quê? Porque o nome de Deus é o caráter dele e o nome de Deus, como a gente abordou na lição de ontem, terça-feira, está na mente, no coração daqueles que o buscam de todo o coração. Deixa eu trazer para esse resumo também algumas citações. Ellen White, inspirada por Deus, no livro Patriarcas e Profetas, na página 63, ela fala sobre o Salmo capítulo 5, especificamente, no versículo 4, que diz assim, que o pecado é ofensivo a Deus. Ele não habita com o mal. Interessante, né? O livro Grande Conflito, na página 436, destaca como pauta ali o Salmo capítulo 5, verso 7, e Apocalipse capítulo 14, verso 7, dizendo que a verdadeira adoração consiste em obedecer à lei de Deus. A adoração está no centro da controvérsia final, tá certo? Tem outras citações também, como o livro Caminho a Cristo, na página 21, destacando ali, fazendo um contraste entre Salmo capítulo 5, verso 9 e Apocalipse capítulo 14, verso 5, dizendo que a linguagem é um reflexo do coração. Os que vivem em comunhão com Deus não podem proferir, né, falsidade, ou seja, reforçando aquele conceito que falamos alguns minutos atrás neste áudio, sobre os remidos falam a verdade, porque eles estão na verdade, e os ímpios falam da mentira porque eles estão na mentira, tá certo? É interessante analisar que o Salmo capítulo 5, querido professor, querida professora, eles reforçam a ideia de que Deus, ele distingue, né, entre os justos e os ímpios, com base aonde? Com base no seu caráter, e não apenas em palavras, tá certo? Então é importante aqueles que seguem Jesus e a sua palavra, não seguir apenas de palavra, mas de caráter, porque o caráter é exatamente aqueles que se identificam porque são seguidores deste Deus maravilhoso. Eh, a Igreja Adventista do Sétimo Dia entende que o Apocalipse capítulo 14, versos 1 a 12, descreve o povo remanescente. E esse povo, querido amigo, querida amiga, tem algumas características que a gente já tem abordado aqui nos últimos resumos, mas, reforçando, eles têm, então, a guarda dos mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E entende que a adoração, como está em Apocalipse capítulo 14, a adoração é o ponto central do conflito entre Cristo e Satanás. Por quê? Porque ou a gente está adorando a Deus, ou a gente está adorando uma outra coisa. Então é bem claro, é bem específico isso, tá certo? Também destaca que o próprio livro de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12, que o povo de Deus, ou seja, que tem essa característica, eles têm uma missão. E qual é essa missão? Proclamar com poder, que vem de Deus, o evangelho eterno antes do tempo do fim. Isso está lá, então, nos versos 6 a 12 de Apocalipse, capítulo 14, né? E aí a gente consegue ter mais facilidade de entender a pergunta de hoje, né? A pergunta, então, de quarta-feira, dia 20 de maio de 2025. Qual é a pergunta? Que semelhança existe entre o Salmo 5 e Apocalipse capítulo 14? Então, se você resgatar um pouquinho esse áudio, você vai perceber que a gente já trabalhou praticamente todos os elementos. Eu só vou aqui reforçar, tá bom? E fica a dica aí para você, querido professor e querida professora, nas suas unidades de ação, né? Vai lembrar que, assim como aqui é um resumo, quando você recapitula a lição da escola sabatina, você que é professor e professora, também é um resumo, né? É uma recapitulação onde todos interagem e têm esta oportunidade de juntos crescer para a honra e glória de Deus. Então, respondendo à pergunta, que semelhanças existem entre Salmo 5 e Apocalipse capítulo 14, do versículo 1 a 12?
Vamos começar assim dizendo que ambos mostram um povo justo em contraste com os ímpios. Segundo ponto, a adoração ela é central em ambas as passagens, tanto em Salmo capítulo 5, como em Apocalipse capítulo 14, ali especificamente do versículo 1 a 12. Um outro ponto, a verdade é uma característica dos remidos. De contrapartida, os ímpios, eles estão na mentira e eles falam mentira, porque eles estão no pai da mentira, tá certo? Um terceiro ponto, aliás, um quarto ponto é que um chamado à confiança, à reverência, ao louvor, à adoração, são características tanto do Salmo capítulo 5, como de Apocalipse capítulo 14. Então é muito simples da gente poder entender a lição de hoje, porque está fazendo o contraste entre o Salmo capítulo 5, estou repetindo, e Apocalipse capítulo 14. Tem uma outra perguntinha também paralela, né? Que é a seguinte, né? Que como que isso nos ajuda a entender o que significa ser parte do remanescente nos últimos dias? Ser parte significa, aliás, ser parte do remanescente significa algumas coisas: viver em pureza e em verdade, adorar a Deus com reverência, proclamar com voz forte a mensagem final de Apocalipse capítulo 14, ser separado do pecado, mas unido em Cristo, e refletir o caráter de Cristo com integridade. Então, é extremamente a gente entender isso. Eh, Mais algumas lições importantes, aí a gente finaliza o resumo de hoje, quarta-feira. A próxima lição, né, dando sequência: Deus não compartilha sua presença com o pecado. Então, devemos buscar pureza de coração e vida, tá bom? Uma frase que é extremamente importante, né, nesse contexto: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus ama, nos ama, porém, ele ele não vai compactuar, né, com o pecado, né? Um outro ponto, a adoração verdadeira é obediente e reverente, ou seja, não é um ritual, mas é uma rendição total, integral, como de fato é uma adoração. E aí entra a questão que a mentira não pode estar na vida dos servos de Deus. Integridade é a marca dos remidos. Não há mérito humano na salvação. Por quê? Porque somos redimidos unicamente pela graça de Cristo. Uma quinta lição, dando sequência, é que a missão do remanescente ela é urgente, querido irmão, querida irmã. Então devemos o quê? Devemos proclamar a verdade com ousadia, alegria, com o poder que vem do alto através do Espírito Santo. E uma sexta lição, a alegria dos santos está em confiar no Senhor. A adoração verdadeira resulta em júbilo, em alegria, em satisfação. Tá certo? Então que Deus te abençoe. Estudamos a lição de hoje, né? Através desse resumo, a lição de quarta-feira, dia 21 de maio de 2025, que teve como título Salmo capítulo 5. Que Deus te abençoe os teus resumos através do canal Escola da Esperança.